Qual a chance de Corinthians e Flamengo trocarem Everton Cebolinha por Breno Bidon? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação do craque Neto. Preciso falar também sobre a maior joia do futebol brasileiro nas categorias de base, Lucas Flora, que acaba de deixar o Corinthians. Últimas de mercado, jogadores brasileiros mais valiosos do mundo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante, o Corinthians perdeu nessa quarta-feira Lucas Flora. Garoto de só 12 anos de idade, tratado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro para os próximos anos. Certamente você já foi impactado por algum vídeo do Lucas Flora jogando no futsal ou no campo. Garoto extremamente talentoso, que chegou a ser alvo de uma disputa entre Palmeiras e Corinthians. O atleta e seu pai decidiram retirá-lo do timão nessa quarta-feira, depois de uma série de episódios bastante negativos, todos ligados ao ano de 2026. O Flora nem sequer atuou de forma oficial pelo Corinthians na atual temporada e também não foi inscrito no Campeonato Paulista da categoria Sub-12. O problema teria surgido por falhas de comunicação no setor de documentação, mas para a família do Flora, a questão é outra. O Corinthians decidiu esconder o menino enquanto ele não aceitasse abrir mão do contrato de imagem. Vale a lembrança de que em 2024, quando o Corinthians era presidido por Augusto Melo e tinha Claudinei Alves como homem forte da base, o Corinthians assinou um contrato extremamente generoso com o Lucas Flora. Foi a forma que o Corinthians encontrou para impedir que ele jogasse no Palmeiras. A avaliação da atual diretoria é de que é inviável pagar tanto dinheiro a um menino de apenas 12 anos de idade que tem potencial, mas ninguém sabe ao certo qual será seu futuro. E é por conta desse episódio que o Flora e seu pai decidiram sair do clube. Os vínculos, as questões ligadas ao contrato, inclusive, já foram rescindidas e o Flora já nem aparece mais no boletim informativo diário para atletas jovens, menores de idade, como um atleta do Corinthians. O que você pensa sobre o caso? Tô atrás desses números para saber quanto o Corinthians pagava ao Flora e assim que tiver novidades trago para vocês. Beleza? Bora te contar o que eu ouvi do presidente Osmar Stabile em relação à renovação de contrato de Memphis Depay. Conversei com o dirigente alvinegro pouco antes de gravar esse vídeo e perguntei, presidente, em que pé está a negociação pela renovação de contrato do Memphis? Vale a lembrança de que o vínculo se encerra na metade do mês que vem e ele já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior. Memphis que já deixou o hotel onde estava hospedado e que custava R$700 mil por mês ao Corinthians. De qualquer forma, as quase 30 malas da sua mudança ainda não deixaram o país e seguem num container aqui em São Paulo. Perguntei, presidente, vocês já renovaram? Como é que tá essa história? E o Osmar Stabile me assegurou que o Memphis ainda não respondeu sobre qual valor pretende receber para permanecer no clube. O Memphis já acenou com a intenção de reduzir seus salários. Ele custava cerca de R$6 milhões por mês no vínculo que está perto de acabar. Ele topa baixar, mas o Corinthians não sabe quanto. Pior, para que pague seus salários, o Corinthians quer contar com a ajuda de parceiros. Existem pelo menos 3 interessados, mas, segundo Osmar Stabile, nenhum deles está perto de um acordo. Até porque enquanto o Memphis não disser quanto quer receber, nada pode avançar. Diante desse cenário, a percepção no Corinthians é de que o Memphis quer usar a Copa do Mundo para jogar bem e eventualmente abrir mercado no exterior. Se não existirem propostas interessantes, aí o mais natural seria que seus empresários retomassem conversas com o Corinthians para uma renovação de contrato. Diante desse cenário, cravar o futuro do Memphis hoje seria um enorme risco. Não dá para imaginar ou cravar aquilo que vai acontecer. Só para completar, contar que o Memphis Depay vai vestir a camisa 10 da seleção holandesa na Copa do Mundo, opção do técnico Ronald Koeman. O Memphis, em sua chegada à Holanda, deu uma entrevista que repercutiu bastante quando ele afirmou que o Fernando Diniz ia ser o parceiro e o deixou jogando contra o Platense por apenas 45 minutos porque os jogadores argentinos estavam batendo muito e o Memphis, assim como o Fernando Diniz, estavam preocupados com o desempenho dele na Copa. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário e registra a opinião. Vou te contar quanto cada clube brasileiro que teve jogadores convocados para a Copa do Mundo vai receber por dia da FIFA como uma espécie de compensação. Antes, só lembrar que o Brasileirão se tornou a 11ª liga com mais atletas relacionados para o Mundial. Foram 32 jogadores, sendo 7 para a seleção brasileira. Você sabe, cada clube que tem jogador convocado recebe uma diária de $11 mil da FIFA.
E essa grana continua sendo paga até que a seleção desse atleta esteja em disputa no Mundial. O Flamengo vai ser aquele que mais vai arrecadar. Foram 9 jogadores convocados, ou quase R$ 500 mil por dia. Palmeiras aparece na segunda colocação com 7 atletas convocados e R$ 387 mil. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado, o terceiro que mais arrecada, foram 4 jogadores convocados e R$ 221 mil. Internacional e Grêmio, com 2 atletas cada, vão ficar com R$ 100 mil, R$ 110 mil por dia. Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco da Gama, com um atleta cada, terão direito a cerca de R$ 55 mil. E essa possibilidade de troca entre Corinthians e Flamengo nessa quarta-feira, o craque Neto revelou que os 2 clubes mais populares do país negociam a seguinte troca: Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, pode virar reforço do Corinthians, com Breno Bidon sendo repassado do Timão para o rubro-negro. Vale a lembrança de que o Bidon tem 21 anos de idade e contrato até 2029. O atleta está avaliado em 22 milhões de euros. Já Cebolinha tem 30 anos de idade, avaliado em 7 milhões de euros e tem contrato apenas até dezembro desse ano. Isso significa que o Cebolinha já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir de julho para se mudar de graça para esse novo time em 1º de janeiro de 2027. Segundo o craque Neto, a possibilidade mais real para que essa troca avançasse incluiria, além da troca de jogadores, uma compensação financeira, com o Flamengo enviando dinheiro ao Corinthians. O Bidon já havia sido especulado no Flamengo, e o nome do Cebolinha de fato interessa e agrada a dirigentes do Corinthians. Mas, antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do departamento de futebol do Fla, e ela assegurou que Corinthians e Flamengo, nesse momento, não discutem qualquer possibilidade de troca envolvendo Cebolinha e Bidon. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história, e qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Beleza? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Vitor Lima, quais as boas do Timão? Conversei ontem à noite, quem assistiu a live vai lembrar de uma ligação que eu fiz para o presidente Osmar Stabile, né? E aí por volta de 9h30 da noite, bem depois da live terminar, ele me ligou: pô, Nicola, tava numa reunião, tô te retornando para saber o que você quer. Eu falei: bom, presidente, primeira coisa, como é que tá a renovação do Memphis? Ele falou: Nicola, nenhuma novidade. Eu falei: mas tá bom, me explica direito, presidente, o que tá acontecendo? Aí o presidente falou o seguinte: Nicola, o Memphis ainda não disse para nós quanto ele topa baixar do seu salário. E aí, só para contextualizar, né? Hoje o Memphis Depay ganha 6 milhões de reais por mês. O contrato acaba em 20 de junho e o Corinthians já deixou claro que não há a mínima possibilidade de ele permanecer com tais vencimentos. Então, haveria necessidade de o Memphis aceitar uma redução. Ele já disse ao Marcelo Paz que topa baixar sua pedida, mas até agora não posicionou quanto ele topa reduzir. Segundo ponto importante, perguntei para o presidente Osmar Stabile: presidente, quantas negociações, quantas empresas você já tem fechado para o pagamento dos salários do Memphis? É que além de reduzir o salário, o Stabile ainda procura empresas que assumam 100% dos vencimentos salariais do Memphis. O Corinthians quer ficar apenas, entre aspas, com a responsabilidade de pagar uma dívida de mais ou menos 43 milhões de reais desse primeiro contrato. Essa dívida tem a ver com premiações que não foram pagas, além de luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato. O presidente do Corinthians me garantiu ontem à noite, por telefone, que ainda não há nenhuma empresa fechada. Uma série de especulações, ele admite que tem algumas negociações no momento, tratativas em andamento, mas nada fechado. E ele completou afirmando que é muito difícil você fechar patrocínios com empresas antes de saber quanto o Memphis quer ganhar. Se o Memphis fala que quer ganhar 3 milhões de reais e você tem acordos com empresas para pagar 1 milhão, você precisa de 3 empresas. Se o Memphis diz que topa fechar por 2 milhões, talvez você precise só de 2 empresas. Então uma coisa está atrelada à outra. A percepção que se tem no Corinthians é de que o Memphis vai empurrar essa história com a barriga, pelo menos até a Copa do Mundo, para entender como é que vai ser o desempenho dele. Seleção holandesa vai para o mata-mata, ele joga bem, faz gols, a tendência é que ele chame atenção e possa ter proposta. Seleção holandesa vai mal, não tem proposta, e aí ele deve permanecer no Corinthians. E aí, só para contextualizar ou completar, para a gente mudar para o próximo assunto, a Holanda jogou em Rotterdam, em sua casa hoje, contra a seleção da Argélia,
perdeu por 1-0, não perdia em casa há mais de 30 partidas. E o Memphis jogou alguns minutos e tal, enfim, não foi a despedida dos sonhos dos holandeses, que estão indo agora para os Estados Unidos, onde farão mais um amistoso. E o nome desse jogo, da vitória da Argélia contra a Holanda na Holanda, foi Luca Zidane, que é filho de Zinedine Zidane. O Lucas Zidane joga de goleiro na seleção argelina e pegou até pensamento. Beleza? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do maior clube do mundo, o Coringão. Então, desde já, peço com muita humildade o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você ficar atento e antenado, sobretudo com todos os vídeos daqui. Valeu? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.